Como você mencionou pra mim que tem vontade de realizar a cirurgia plástica e como você nunca fez e tá querendo entrar nesse mundo, né? De forma bem imersiva, né? Que até me preocupou um pouco. Eu queria te propor uma ideia de melhorar suas feições através da maquiagem, mas não da forma como você talvez imagine, né? Como trazendo mais cor, arrumando as olheiras, né? Porque isso aí já seria o básico e que provavelmente você já deva fazer no seu dia, né? Mas, como o intuito é te ajudar nas suas feições, e muitas das coisas que você me disse são procedimentos que a grande maioria tem feito, né? O que não significa que fique bem em todos. Para essa maquiagem vai ser uma maquiagem com jogos de luz e sombra. O intuito é realmente trazer uma harmonia para o seu rosto. Você mencionou alguns pontos que você não gosta tanto e a gente vai tentar trazer isso para a maquiagem. Só que isso não vai ser algo que eu vou trazer da minha cabeça, da minha ideia, tá? A gente vai usar uma ajuda que é a máscara de Marquardt. Você já ouviu falar dessa máscara? Bom, essa máscara de Marquardt foi criada por um cirurgião plástico quando sua mãe sofreu um acidente e viu o rosto dela desfigurado. Ele passou a vida a dedicar-se, né, a melhorar a aparência. E foi quando ele criou esta máscara aqui. E ele dedicou então a sua vida a consertar, né, os rostos tanto da sua mãe quanto de outros pacientes também, né, que foram deformados por conta de um acidente, né, alguma calamidade que aconteceu na vida da pessoa. Mas então o que tem de especial nessa máscara aqui? Essa máscara, ela foi baseada na proporção áurea. Não sei se você já ouviu falar alguma vez. Ela é uma conta matemática, onde segue padrões, onde nós encontramos beleza tanto na natureza quanto em grandes obras que existem há muitos anos e que nós enxergamos beleza. A proporção áurea, ela repete padrões, né? E com uma conta matemática que não convém aqui, né, a gente falar sobre essa conta, mas que essa conta se repete em grandes obras que a gente já viu no mundo. Inclusive na Mona Lisa foi detectado esse mesmo padrões nos girassóis, caracóis, e inclusive tem essa proporção até mesmo nas pirâmides do Egito. Esse cirurgião percebeu que através dessa proporção existiam repetições, e repetições para o nosso cérebro ele é visto como harmonia, e isso causa beleza. Tudo que traz harmonia, coerência, nós nos sentimos atraídos a isso. Então muitas vezes a gente associa a beleza a uma diminuição de nariz, um aumento de boca, mas nem sempre. Quando a gente analisa através dessa máscara que foi criada, ela não tem como objetivo trazer isso, um aumento necessariamente de olho, mas que essas feições estejam mais perto uma das outras. Como você já deve conhecer um pouco sobre maquiagem, é usado luz e sombra, mas não é qualquer luz e sombra. Precisa ser um tom de marrom para escurecer ali, baseado na sua tonalidade. O tom de bege também, porque isso também influencia as cores. Porque se usarmos uma cor que fica muito distante da nossa tonalidade, em vez de ele causar sombra, ele pode causar uma mancha. Bom, antes de nós usarmos a máscara, o primeiro passo para a gente descobrir quais são as áreas que precisam de maior atenção ou que precisam de uma proporção, nós precisamos medir os 3/3 da face, que é da testa até o começo da sobrancelha, do começo da sobrancelha até o nariz e do nariz até o queixo. 99% da população do mundial não tem esses 3/3 iguais. É muito comum eles não serem exatamente iguais, tá? Mas com o uso da máscara a gente pode juntar mais esses 3/3, o que, segundo essa teoria, né, da máscara de Marquardt, ele vai trazer uma harmonia maior para o rosto, tá?
Lembrando que essa é uma das técnicas de visagismo que existem, mas existem muitos outros métodos e o intuito desse aqui é a modificação. Mas de forma geral, eu diria que a nossa beleza, o que nos destaca é o nosso diferencial. Então, às vezes, o que você não acha tão belo, talvez seja justamente a sua marca registrada. Então, a gente pode trabalhar isso a seu favor. A máscara pode ajudar. Muitas vezes as pessoas podem até achavam que precisavam de uma cirurgia plástica, mas na verdade eram alguns detalhes. Elas estavam dando ênfase demais a uma coisa, sendo que elas poderiam destacar outros pontos da sua beleza. Então, antes de usarmos a máscara, a gente vai medir os 3/3 da face. O ideal é que a gente faça isso numa imagem, né? Não pessoalmente, porque pessoalmente nós somos tridimensionais. Então, nós temos partes que são mais para frente, outras mais para trás. Nós temos volume, né, no nosso rosto. E na foto não, é plano, é reto, então a gente consegue ver muito melhor. Mas já que você tá aqui na minha frente, a gente vai fazer a medição aqui mesmo. Eu vou usar isso aqui, ó, que ele é como se fosse uma régua, mas ela é mais malhada, tá? Pra gente medir os seus 3/3. Então aqui vou começar a primeira parte, 5,5. A segunda parte, 5,5 também. Agora a terceira parte, ela é um pouco maior. Muito bem, então vamos anotar aqui. Ok, então, como já esperado e super comum, né? Você não tem os 3/3 da face iguais, né? Pela medição que a gente fez aqui, você tem a parte aqui do queixo, né? O que vai do queixo até o nariz, um pouco maior. Ele tem 6,6. Então, provavelmente, quando usarmos a máscara, ele talvez a gente vai ter um trabalhinho maior, né? O ideal, né? É ser usada também numa foto 2D, já que a máscara também é, né? Mas aqui a gente vai usar aqui em você mesmo, tá? A máscara. Pode manter segurando. E eu vou começar fazendo as demarcações do que a gente vai aproximar e o que a gente vai afastar, segundo a máscara, tá? Vamos ver aqui um pouco da sobrancelha. A gente vai juntar. E aqui pro final, a gente vai terminar aqui. No olho a gente pode dar uma leve levantada com sombra. E agora fazer o mesmo aqui desse lado. Já no seu nariz, a gente pode dar uma leve levantada aqui, ó. E no teu lábio superior, a gente também pode dar uma leve arqueada aqui, ó, com batom. Enquanto aqui no queixo, essa maquiagem. Então eu vou começar com jogo de sombra. Subindo aqui para as têmporas. Agora, quanto aqui, a gente vai dar uma leve diminuída. Isso, continua com a máscara. E aqui também, ó, nessa parte aqui do olho, dá uma leve. Vamos ver se não tá manchado. Nós vamos usar
que nós iremos clarear, tá? Aqui levemente acima dos lábios, um pontinho bem aqui, ó. Também. Logo aqui acima da pálpebra, perto da sobrancelha. E desse lado também. Vamos espalhar bem. Aqui na testa também, ó. Varia um pouco porque a testa é um pouquinho curta, né? Aqui. Pra dar um volume maior nos lábios, pra ele juntar mais com essa parte aqui, né? A gente também vai usar um gloss. Também pode me dar aqui seus lábios. Deixa eu acentuar aqui com os dedos, dando batidinhas. Eu vou passar um rímel porque eu sei que vai ficar meio estranho se ele tiver só o jogo de luz e sombra, sem dar um leve destaque pro olho, tá? Mas depois em casa, né, você pode ir fazendo a maquiagem que você costuma fazer normalmente, tá? Muito bem, agora eu vou querer que você olhe no espelho e me diga o que acho pode ver. O que você me diz? Acho que melhorou. Às vezes a gente costuma associar a beleza, né? Às vezes é uma boca maior, um nariz menor. Mas na verdade são as feições que elas estão um pouco mais separadas, né? Porque quando nós somos bebês, a nossa face ela costuma ser mais juntinhas, né? E bebês, eles são simétricos. E a gente se sente atraído aos bebês, né? Porque eles são bonitos, né? E conforme a gente vai crescendo, isso aqui vai expandindo, né? A estrutura óssea vai se formando, né? E é quando a gente vai ficando diferente, né? Então, quando a gente consegue trazer, né, essa harmonia, fica mais interessante, né? Lógico, o intuito desse aqui é para quem tem o desejo de modificar o rosto, que é o seu desejo. Mas também existem outras técnicas dentro do visagismo, posso até um dia trazer outro dia aqui, que podem comunicar outro tipo de imagem, né? Por exemplo, não é o seu caso, mas existem pessoas que têm um rosto com um semblante mais, um olhar mais decrescente, uma boca menor, são feições que acabam trazendo como se fosse um ar mais melancólico. E às vezes a pessoa, ela é uma chefe de empresa que quer passar uma imagem de maior segurança, né? Então o visagismo também entra nisso, né? Para mudar um pouco desse aspecto, que às vezes existem características que são naturais no nosso rosto, que podem não passar a imagem que nós gostaríamos, né? Mas isso é assunto para uma outra consulta.